Oi gente, tudo bem? Meu nome é Anitta e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Anitta no México. No primeiro episódio desse especial, eu contei um pouco como os mexicanos comemoram o Dia dos Mortos e comentei da importância do altar. Se você não viu esse primeiro episódio, eu vou deixar linkado aqui ou aqui, enfim, aqui nos cards para vocês verem. Nesse segundo episódio, eu vou explicar como os mexicanos montam o altar para o Dia dos Mortos, já que existe toda uma simbologia em torno do altar. Então, depois da vinheta, eu vou contar tudo para vocês. O altar do Dia dos Mortos é uma tradição que sobreviveu ao tempo e hoje em dia existem várias maneiras de se fazer um altar que vai do mais simples até o mais completo e sofisticado. Na imagem aqui do lado, basicamente ela ensina como montar um altar tradicional das festas de Dia dos Mortos aqui no México. Mas eu vou mostrar e vou explicar um pouco dessa tradição mexicana que gera muita curiosidade, principalmente para quem gosta da cultura mexicana. Existem alguns elementos principais que sempre são vistos em qualquer casa ou estabelecimento nessa época. Por tradição, o altar era feito no dia 31 de outubro. Sim, no mesmo dia do Halloween. E era feito assim para esperar as almas das crianças que eram as primeiras a chegar no dia 1º de novembro. No dia 2 de novembro todo mundo desfrutava da festa e no dia 3 era desmontado. Hoje em dia a temporada do Dia dos Mortos já começa em meados de outubro, quando já se encontram casas e lugares enfeitados e lojas vendendo de tudo para essa data. Explicação dada, agora vamos falar sobre como eles montam os altares e os elementos considerados obrigatórios, ou seja, que não pode faltar de jeito nenhum no altar. Os andares dos altares. Cada nível do altar tem um significado. Tradicionalmente é feito um altar de 3 andares que representa a terra, o céu e o purgatório. A terra, ela fica no primeiro andar, onde se coloca o retrato da pessoa falecida. Já os outros elementos como vela e flores ficam no segundo andar. Existem altares mais elaborados com 7 andares e cada andar representa as etapas da alma para atingir o descanso. Papel picado. O papel picado serve para decorar festas e celebrações como feriados nacionais, festas pátrias, natalinas e, é claro, o Dia dos Mortos. Até em casamento, batizado e aniversário você encontra a presença do papel picado, ou seja, é um elemento bem típico aqui no México. Eles podem ser coloridos, somente de uma cor e até com desenhos cortados em formato de caveirinha, e pode ser de papel ou também de plástico. O papel picado ele representa o ar, um dos 4 elementos que não deve faltar no altar. Caveiras de açúcar. As caveirinhas de açúcar são um dos elementos mais importantes do altar do Dia dos Mortos. Começou a ser usada em Tizopantli, um altar utilizado pela cultura... Quando eu consigo falar um negócio, eu erro o resto. Que inferno! Um altar utilizado pela cultura mesoamericana. Para os mesoamericanos, a morte era considerada como a conclusão de uma etapa da vida que era estendida a outro nível. Por isso, era comum crânios como troféus e o altar estava sempre enfeitado com crânios. Consegui terminar essa frase! Gente, desculpa se eu pronunciei algumas coisas erradas, é porque realmente pra mim é muito difícil. São nomes típicos mexicanos, tem coisas que eu não consigo falar de jeito nenhum, que eu falo errado, e a vida é assim, segue o baile. Essas caveirinhas de açúcar, elas são feitas de cana de açúcar e podem ser de diferentes tamanhos e cores. Algumas pessoas comem essas caveirinhas, outras guardam ou até jogam fora. Foto. O altar é basicamente uma oferenda aos mortos e por isso não pode faltar a foto de quem está sendo homenageado. Não necessariamente somente uma pessoa homenageada, podem ser várias fotos de pessoas diferentes no altar. Aqui nas casas mexicanas, as famílias costumam colocar fotos dos seus entes queridos e os museus também fazem homenagens às pessoas famosas que já se foram. No Museu da Frida Kahlo, por exemplo, nessa temporada eles fazem um altar super bonito para Frida, com papéis picados, com sua foto, com as caveirinhas de açúcar e tudo que ela gostava. Sempre bem colorido, ou seja, bem ao estilo mexicano e ao estilo Frida Kahlo. Velas. Dizem que se deve colocar 4 velas em pontos cardeais para orientar a alma e iluminar o caminho do falecido, representando os ensinamentos pré-hispânicos. Ou então, as velas elas podem ser colocadas em forma de cruz, representando a presença da Igreja Católica. Água. A água serve para que os mortos molhem seus lábios, se refresquem e se purifiquem. Também é um dos 4 elementos da vida. Flor de cempasúchil. É uma flor nativa aqui do México e conhecida popularmente aqui como a Flor dos Mortos, o enfeite principal nas tumbas e oferendas de Dia dos Mortos. No Brasil, se não me engano, a Flor dos Mortos é o cravo, se não me engano. Confirmem aí e deixem aqui nos comentários se for isso mesmo.
Dizem que a flor ajuda o falecido a encontrar oferenda por causa da sua cor e do seu cheiro. Os mexicas, durante a época pré-hispânica, escolheram essa flor para poder enfeitar os altares, enterros e oferenda aos mortos. Desde então, essa tradição se manteve até os dias de hoje. E nessa temporada de mortos, a cidade do México se enche de flores de cempasúchil. Você pode ver elas pelas avenidas principais aqui da cidade, como por exemplo no Passeio da Reforma. Comida. Se coloca sempre a comida preferida da pessoa que faleceu, aquela que ela mais gostava de comer em vida. Muitas vezes é colocado frutas, doces, comidas típicas mexicanas reais. Quando eu digo reais, são aquelas reais, são de verdade, que a pessoa cozinha, né, em casa ou então compra pronta. Para enfeitar o altar. Mas agora, graças ao bom Deus, algumas lojas e mercados, eles já vendem a decoração dessas comidas. Pra facilitar e também porque não é higiênico você deixar lá 3 dias a comida em cima do negócio, né? Vai juntar bicho, enfim. Então, é muito melhor dessa forma. Ah, e também são colocadas as bebidas favoritas de quem já faleceu, como tequila, mezcal, cerveja, refrigerante. E se a pessoa que faleceu era fumante, eles colocam cigarro também. Pão de morto. O tradicional e mais gostoso pão de morto também é colocado em alguns altares como comida favorita. Ele pode ser de verdade ou só um enfeite comprado. O pão de morto é um tipo especial de pão que se prepara aqui no México nessa época do ano, de outubro a novembro, para comemorar o Dia dos Mortos. Fica aqui uma dica, no México a minha comida preferida é pão de morto. Quando começa a temporada de pão de morto no supermercado, eu já começo a comprar e compro toda semana, porque eu sei que só vai ter por 2 meses e eu sou fanática por pão de morto. Ele é maravilhoso, ele tem gosto de laranja e ele é super doce, é uma delícia. O pão de morto tem origem pré-hispânica, onde utilizavam para as oferendas aos mortos. Estudiosos dizem que essa tradição relembra sacrifícios humanos feitos pelos astecas e quando houve a colonização espanhola, foi criado um pão açucarado. Já outros dizem que o pão de morto nasceu dos Mesoaméricas, que enterravam seus mortos com seus pertences e também com pão, para comer no seu caminho para outra vida. E o pão de morto tem todo um significado no seu desenho. Eu vou deixar aqui do lado para vocês, ou aqui do lado, eu nunca sei, enfim. Eu vou deixar aqui do lado uma imagem do pão de morto e vou explicar para vocês qual o significado dele. As tiras representam os pontos cardeais ou os ossos e lágrimas da pessoa falecida. A bolinha central é o crânio. O sabor de laranja é para lembrar os falecidos e também dizem que o formato redondo seria o ciclo da vida. Outros elementos. Além dos elementos que eu já citei, também é possível encontrar alguns outros nos altares, como por exemplo a cruz, que é um elemento importante, já que ela é a representação da Igreja Católica e foi agregada na época da colonização espanhola. Também pode ser visto o sal, que serve para as crianças que não foram batizadas, e o incenso, que é para purificar o ambiente e afastar os maus espíritos. E aí vocês podem me perguntar, mas por que você gosta tanto do Dia dos Mortos, Anitta? Simples, porque para mim me encanta ver como a cidade fica ainda mais colorida, ainda mais alegre e ainda mais animada. Essas tradições mexicanas, elas mostram como é possível um dia que supostamente deveria ser triste, eles conseguem transformar em um dia alegre e bonito. Além do que, você vê toda a dedicação que eles têm em recordar seus entes queridos, de enfeitar as casas e os lugares. Isso pra mim é muito legal. Pra gente que é brasileiro, essa data de dia 2 de novembro é um feriado triste, que é o feriado de finados. Normalmente é o dia que você vai visitar um túmulo, vai rezar por quem já faleceu, ou, na maioria das vezes, o que é pior, é só um feriado comum como qualquer outro que serve para descansar, para viajar, enfim, é um feriado. O brasileiro não costuma ter muitas tradições ou costumes. Inclusive, eu me atrevo a dizer, Já que o canal é meu, eu posso dizer o que eu bem entendo, não é mesmo? que muito brasileiro tem medo de morrer e tem pavor de cemitério. Me conta aqui nos comentários o que você acha da forma como os mexicanos comemoram o Dia dos Mortos, que pra gente seria o Dia de Finados. Você acha que é uma maneira positiva ou uma maneira negativa? Você é do time que acha legal os mexicanos passarem por essa data com tanta alegria, com amor, com respeito pelas tradições? Ou você é do time que pensa que isso é só um jogo e um desrespeito com a morte ou com quem já morreu? Deixa aqui nos comentários pra eu saber o que você pensa e, por favor, sejam sinceros de verdade. Sejam muito sinceros, falam, olha, eu acho que isso é maravilhoso, eu acho que isso não é maravilhoso, que é uma puta de uma sacanagem. Sejam sinceros, por favor. E na próxima semana, continuando esse especial, eu vou contar um pouco mais sobre as caveiras mexicanas, o desfile de Catrinas e sobre os alebrijes. Então já sabe, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você é novo por aqui ou se você caiu de paraquedas e se gostou do meu conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos.
Todas as quintas-feiras, às 18 horas, tem vídeo novinho aqui no canal. Ah, e não se esquece de me seguir lá no Instagram que tá passando aqui embaixo. Por favor, se você não me segue lá. Segue aqui, por favor, muito obrigada, de nada. Porque lá eu sempre coloco uns outros conteúdos que nem sempre estão aqui no canal. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!